Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje na terceira ministração. A terceira ministração dentro da série. Qual que é a série mesmo? Isso, a série é essa daí. Vivendo o propósito de Deus. E por que Deus trouxe essa série para Lírio Parelheiros neste tempo? É porque todos nós aqui só vamos nos sentir realizados, nós só vamos nos sentir bem, nós só vamos nos sentir felizes quando nós estivermos exatamente onde Deus espera que nós estejamos. Você só vai se sentir realizado quando você estiver dentro, vivendo dentro da vontade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus determinou para a sua vida. E a gente precisa entender que o que Deus determinou para a vida do outro não é a mesma coisa para mim. Mas sempre você vai viver feliz quando você está dentro daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. E o texto que eu quero ler com você hoje está em 1 Samuel 16, versículo 11. Nós vamos aprender hoje mais uma matéria para chegar naquilo que Deus espera de nós. 1 Samuel 16, 11 diz: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho... Não, coloca na NVI, por favor. Isso. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Acabaram-se, na outra versão vai dizer, acabaram-se os mancebos. Essa é antiga, hein? Essa aí só para quem é, hein? Acabaram-se os mancebos, acabaram-se os homens, acabaram-se os jovens. E aí ele vai dizer: Não, ainda tem um. É o mais novo, é o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. E o texto que Deus colocou no meu coração, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta igreja neste domingo foi: se você quer ser escolhido por Deus, além do coração, na sexta-feira nós vimos que Davi estava lá no campo, e o coração dele era um coração plausível, um coração de cuidado, um coração humilde. Deus vai mostrar na sua palavra que ele tinha um coração humilde, quebrantado. Mas agora o Davi, a Bíblia nos mostra que Davi, ele estava trabalhando. Enquanto os outros estavam em casa, Davi, o único, estava trabalhando. E a palavra e o tema de hoje, se você quer viver os propósitos de Deus, solta aí para nós, é sobre isso aí. Mantenha-se ocupado. Você quer viver o propósito de Deus? Esteja ocupado, esteja atuante, esteja em movimento. Mano, quer sentar aqui, velho? Quer sentar aqui? Tá tranquilo aí? Eu já pedi para os meninos comprar uma tinta transparente para meter nessas colunas aí, mas não vai de jeito nenhum. Eles não encontraram ainda. Essas colunas, Deus vai nos dar um lugar que as colunas não vai atrapalhar. Amém, igreja? Eu creio. Provérbios 13 e 4 diz assim: O preguiçoso deseja, ou seja, tanto o trabalhador como o preguiçoso, eles têm a mesma coisa em comum. Os dois querem o resultado. O que trabalha, o que estuda, quer o resultado, e o preguiçoso também. Mas os desejos do diligente, ou seja, os desejos do que trabalha, os desejos daquele que se mantém ocupado, são amplamente satisfeitos. Amplamente satisfeitos. Por exemplo, assim, queridos, vamos chutar o balde aqui. Para quem está me conhecendo
Queridos, você não vai ter dificuldade em encontrar os efeitos. É muito fácil. Eu mostro eles, não tem problema nenhum. Desde que você entenda a palavra. Isso para mim é importante. Gente, todos nós queremos viver o propósito de Deus. Todos nós queremos viver a vontade de Deus. E a impressão que dá é que os pastores, os padres, os líderes religiosos pegam um bambu, uma vara de bambu, colocam nas suas costas e uma linha com um pacote de dinheiro na frente, e ele diz assim: uma hora você vai conseguir pegar. E só que a vara de bambu está lá na frente, e você fica assim, ó, você vai a vida toda assim, ó. Karl Marx, aquele endemoniado, falou uma verdade. Ele disse: a igreja é o ópio da sociedade. Ele não gostava de igreja, ele queria destruir o sistema da igreja, porque ele dizia que a igreja era muito forte e ela podia rivalizar com o governo, com o controle, né? Com o controle das massas. A igreja rivalizava. Então ele dizia: a igreja é o ópio da sociedade, ou seja, a igreja é a droga que a sociedade é viciada. Agora, de certa forma, ele não mentiu. Porque quantas pessoas vivem a vida toda numa igreja e não vivem o propósito de Deus? E aí dá a impressão que é mentira, né? Dá a impressão que é a vara de bambu com dinheiro na ponta, é o burro correndo atrás da cenoura, amarrado. Mas por que as pessoas não chegam onde Deus espera e onde Deus preparou para elas? Porque se Deus não tem um propósito para nós, se Deus não tem o que a palavra dele diz, então tudo é mentira. Nós somos um bando de idiota que estamos aqui nessa manhã perdendo nosso tempo. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Se é mentira, por que nós estamos aqui? Se é mentira, por quê? Mas em algum momento você sentiu algo no seu coração que homem nenhum consegue fazer, e você percebeu que você está no lugar certo, o lugar da presença de Deus. E a mesma presença de Deus que te tocou é a que te diz: é possível chegar nos meus propósitos. É possível. Mas o problema está aqui nesse texto que nós lemos. Ah, mas tem que praticar a palavra. Nós queremos, por exemplo, se eu disser a você: querida, eu tenho um amigo que ele tem um serviço lá, um trabalho, e ele está oferecendo 15 mil reais para você trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, com uma hora de almoço, e você ainda vai ter 2 dias de home ainda. Você vai querer. Mas eu falar para você assim: então, mas tem que fazer uma faculdade. Aí você já faz assim: tem que fazer uma faculdade? Você quer ganhar 15 mil sem fazer faculdade? Você é louco da cabeça? Você quer ganhar 15 mil no seu negócio sem estudar o seu negócio? Você acha mesmo que é só fazer pastel? Você acha mesmo que o que você sabe é o suficiente para gerir o seu negócio? Você acha mesmo que porque você trabalhou numa oficina boa, você é um ótimo mecânico, você acha mesmo que é só montar a sua, que você vai conseguir ter o mesmo resultado do seu patrão? Sem estudar? Sem ralar? Sem buscar conhecimento? E não é conhecimento apenas para quem quer ter um negócio. Você não pode buscar conhecimento apenas no produto ou serviço que você fornece. Para você ter êxito no seu negócio, você precisa conhecer de empreendedorismo, você precisa conhecer de administração, você precisa ser um bom administrador. Você não consegue administrar nem os dinheiros que você ganha. Você vai administrar uma empresa, você é louco. Você não consegue administrar R$1.500 por mês. Você vai conseguir administrar 1 milhão? Uma pessoa que não consegue administrar R$1.500, ela não pode. Você não pode dar 1 milhão na mão dela. Ela vai acabar com o seu dinheiro, porque ela não sabe. E por que ela não sabe? Porque ela não tem diligência. Ela é preguiçosa. Ela só quer as coisas na mão.
Ela quer receber 15 mil reais, ela quer receber os mesmos 15 mil reais que o outro estudou, mas ela não quer estudar. E a Bíblia está dizendo que esse tipo de pessoa não vai chegar aos propósitos de Deus. Davi, apesar de ser escolhido por Deus, Davi, apesar de ter um propósito definido para a sua vida, onde ele estava quando Deus foi encontrá-lo, aleluia, ele estava trabalhando, ele estava se dedicando àquilo que era necessário para aquele momento. E a gente não quer se dedicar. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. É trabalho, é esforço, é querer. Você quer viver os propósitos de Deus sentado? Você quer viver as mesmas coisas que eu vivo, sem fazer o que eu faço? Certa vez um irmão, quando eu comprei um carro, minha esposa empurrou muito o carro, irmão. Tinha um palinho que ele gostava tanto da oficina que eu vendia ele pro mecânico. É sério, vocês lembram dele? Ele gostava tanto da oficina, ele era o tempo todo na oficina. Pastor, só pode visitar a gente hoje? Meu irmão, hoje eu não consigo porque eu estou sem carro. Aí comprei um carrinho. Nem era um carrão não, era um carro, era um uninho, um outro uninho, só que ele era novo. Que eu cansei de carro velho. Comprei um uninho novo para pagar na prestação e falar: Senhor, se o senhor não me ajudar, eu me lasquei. Ele falou para mim: trabalha. Eu falei: deixa comigo. E fui trabalhar. Cheguei na igreja. Aí sim, vou virar pastor também. Bora! Se você acha que é isso, você acha que é isso? Você acha que virando pastor? Porque tem gente que acha, não, por enquanto não. Tem gente que acha que é ter a profissão do outro que vai fazer ele chegar ao resultado do outro. Tem gente que vê um dentista, né? O dentista chegando com uma McLaren. McLaren não, né? Está muito fora da nossa realidade, né? Vamos baixar um pouquinho mais, né? O pessoal nem sabe o que é isso. O cara chegou com uma BMW, pronto, melhorou. Uma Mercedes, uma Volvo, sei lá. O cara chegou. Aí o cara pensa assim: se eu for dentista, eu vou ter o mesmo carro. Mas não é. Porque existe dentistas e dentista. Existe aquele dentista meia boca, que não sabe administrar nem o que ganha como salário. Mas existe aquele que estudou não somente a sua profissão, estudou o seu negócio, aprendeu a administrar, construiu uma empresa, contratou outros dentistas, montou o seu escritório, e agora ele nem mais atende não. Ele é dentista, mas ele é dono da empresa. Esse cara vai ter a Mercedes. O outro que é assalariado, meu filho, vai ter que ralar pra caramba. E a gente acha que é só... Não, a gente acha, irmãos. E eu penso que nós cristãos, cara, nós somos muito endiabrados. Não é possível. É muito capeta contra a nossa vida. Porque o ímpio entende que se não ralar, não vai chegar no resultado. E o crente não entende isso. Davi estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele não estava deitado em casa porque ele era o mais novo. Você que é mais novo na sua casa, deixa de ser vagabundo, vai estudar. Jovens, deixa eu falar, seus patife, vocês ficam aí escutando, assistindo TikTok, suas antas. Essas porcarias não vai fazer vocês ganhar dinheiro não, seus animais de teta. Para de ficar rolando o vídeo, para com isso. Vai procurar um curso, seu capeta. Eu fiquei bravo. Eu fiquei um pouco bravo. Aí quando eu fico um pouco bravo, eu lembro da voz da minha mãe dizendo: toma água, meu filho. Quando você ficar nervoso, ela sempre fala, quando você ficar nervoso lá no culto,
Pega água, bebe água. Mas tem que fazer alguma coisa. Sai do zero. Sai da inércia. Deus não vai escolher você para os seus propósitos. Deus não vai honrar você com esse espírito de preguiça, com esse espírito de começa e não termina. Tudo que você começa, você para na metade. Sabe o que você é? Você é muito emocionado. Pronto, falei. Você é muito emocionada, irmã. Começa tudo emoção. Ai, aí vai. Aí endivida o marido. Ai, eu quero montar uma... como é que fala? Como é que eu... De fazer as unhas, como é que chama? Que antigamente era manicure, agora tem outros nomes. Como é que é o nome que fala, Claudinha? Estúdio. É esmaltaria. Já quero. Amor, você compra uma esmaltaria pra mim? Aí lá vai o cara pegar dinheiro emprestado no banco. Pega 20 mil reais emprestado do banco pra mulher começar um serviço. E ela começa toda empolgada. Primeiro mês não apareceu aquela sua amiga. Você cagou na unha dela porque você não estudou. Você não estudou. Você acha que você sabe fazer na sua. Você acha que você faz nas bonecas da sua filha e já é profissional. Não estuda. Não rala. E o crente fica nessa, achando que Deus vai trazer o salário de 15 mil, pô. Crente fica assim: não, eu estou esperando em Deus. Cara, desculpa, você é muito doido da cabeça. Você quer viver o propósito de Deus, mas você não quer. Cara, tem gente que quer ser batizado do Espírito Santo, mas não ora, não jejua, não levanta de madrugada. Você não vai ser. Ah, eu quero ser cheio da presença de Deus. Você quer? Então rala. Ah, eu quero ser pastor. Você lê a Bíblia todo dia? Leio. Quantos capítulos bíblicos você lê por dia? Ah, eu leio 3 capítulos bíblicos e mais um Provérbios. Você vai ser pastor de porco, de cachorro. Se você quer ser pastor, você tem que amar a Bíblia. Você tem que amar gente. Você tem que gostar de gente. Você tem que ter paciência com gente, como eu tenho aqui. Nós queremos viver coisas incríveis sem fazer o básico. Aí falando da irmã da esmaltaria, 3 meses já parou. Os esmaltes já tá, as crianças já estão pintando as bonecas. Aí o marido chega em casa e fala assim: mas que merda é essa aqui? Pronto. Tá vendo? Ignorante. É assim que o pastor ensinou. É assim mesmo. Você merecia uma surra de cinta, de varinha. Não do seu marido, da sua mãe, que te educou errado, ou que não botou você para estudar. Porque não é possível. Quer viver os resultados, mas não quer trabalhar. Moisés foi um grande homem de Deus, sim ou não? Estão comigo aqui, sim ou não? Cara, maluco absurdo. Cara fenomenal. Ele foi um homem que nós deveríamos ter vergonha de cantar aquelas músicas. Mostra-me tua face, mostra-me tua glória. Nós cristãos inteligentes deveriam ter vergonha de cantar essa música, ou músicas como essa. Porque para você ver a face de Deus, o único cara que viu a face de Deus, o único cara que viu a glória de Deus foi Moisés. O único. Que Deus falou assim para ele assim, ó: eu vou te colocar em Cristo. Olha só, Deus disse: eu vou te colocar em Cristo, e em Cristo você vai ver a minha bondade. Foi isso ou não foi? Ele diz: foi. Lógico, eu vou provar. Ele disse assim: Moisés, sobe aqui no Sinai e entra na fenda da rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Cristo.
Ele disse: eu vou te colocar em Cristo, e em Cristo, somente em Cristo, aleluia, você vai conseguir ver a minha bondade quando ela passar por você. E agora Moisés, em Cristo, na rocha, na fenda da rocha, ele vê a bondade de Deus passando por ele. E Deus diz assim: eu vou permitir você ver as minhas costas. E ele... Mas onde Deus escolhe esse cara? A Bíblia vai mostrar para nós em Êxodo que Moisés estava cuidando. Olha que coisa incrível, olha que coincidência. Estava cuidando das ovelhas de seu sogro. Ou seja, Moisés estava em plena atividade. Moisés estava trabalhando enquanto ele nem sabia que Deus tinha um propósito para ele. O que você está fazendo, minha guerreira, para Deus? Você quer viver os propósitos de Deus, mas o que você está fazendo para Deus? No que você está trabalhando? Você vai me desculpar, mas você parece um cliente de um restaurante quando vai à igreja. Você chega, você espera que alguém tenha estacione o seu carro, tem que ter um lugar específico para você, uma aguinha gelada, banheiro limpinho, uma palavra que vai jogar você para cima. Não pode, no louvor, durante o louvor não pode dar nada errado. Nossa, hoje essa bateria aí tá alta, hein? Hoje, cliente. E você quer viver os propósitos de Deus? Tem gente que critica. Irmãos, eu não aceito pessoas que criticam a igreja sem fazer nada por ela e nela. É muito fácil criticar, mas cadê você lá fazendo? Cadê você mudando? Certa vez uma irmã disse para mim: ai, nossa igreja não tem visita, né? E eu falei: você faz? Você faz visita? Você acha que é importante fazer visita? Ah, eu acho. Então por que você não começa a fazer? É muito fácil dizer: ninguém faz, mas e você faz? É muito fácil dizer: nossa, esse som não tá legal. Mas o que você tem de conhecimento técnico para chegar nos meninos do áudio e falar assim: olha, deixa eu contribuir aqui com vocês? Cadê? Você é formado na profissão para você dizer: eu quero ajudar nisso aqui? Deus não procura críticos, Deus procura trabalhadores. Deus não vai fazer a obra dele na sua vida se você é só um crítico, uma pessoa que fica sentada apontando o erro dos outros. Deus não chamou ninguém com esse perfil para o seu propósito. Deus sempre chama pessoas ocupadas, trabalhando. Moisés estava lá cuidando do rebanho do seu sogro no Monte Horebe, quando ele vê a sarça queimando, e ali Deus o chama para um propósito incrível que ia mudar não somente a sua vida, mas a história da humanidade. Aleluia! Aí você vai para um cara maravilhoso. Eu já preguei sobre ele aqui, Gideão. Todo mundo escondido dentro das cavernas, todo mundo dentro de buracos, mas o Gideão estava malhando trigo, mesmo que no lugar que não era comum para trigo, para aquela função. Mas Gideão estava ocupado, Gideão estava trabalhando, e Deus chega nele e fala: homem forte e valoroso, forte e guerreiro, gostei de você, eu tenho uma missão para você. Mas Deus não encontra ele deitado dentro de uma caverna, Deus encontra ele trabalhando. Se você quer viver as coisas de Deus, comece a trabalhar para o Senhor de alguma forma. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida, então comece a fazer algo por Deus e para Deus, para as pessoas. Porque quando você faz para Deus, você está abençoando pessoas. É hora de acordar. Saia dessa poltrona da crítica, saia dessa poltrona da preguiça, saia dessa poltrona da falta de comprometimento com as coisas de Deus. Queridos, isso é muito sério. A igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros desse corpo.
E os membros, eles precisam estar em atividade para que o corpo funcione. Jesus disse, e ele conta uma história, ele diz, olha, um Senhor, e ele está falando dele aqui. O Senhor chamou 3 de seus servos, deu a um tanto talento, ao outro uma outra quantidade, e ao outro 1 talento. A um deu 2, a um deu 5, e a outro deu 1. O que recebeu 5 foi lá e duplicou. O que recebeu 2 duplicou. Mas o que recebeu 1, e ele era servo, ele não era o cara que estava na crítica, não, ele era um trabalhador. Mas ele esconde, ele apenas esconde o tesouro, o dinheiro do seu senhor. E ele é chamado de servo mau e negligente. E o Senhor diz: amarre ele e lance ele no inferno. É o que está escrito lá. Não é trabalhar para a igreja, é trabalhar para o Senhor, é fazer algo para o Senhor onde eu estiver. Porque se eu estou na igreja, se eu estou aqui no corpo, eu vou trabalhar para o corpo, eu vou ajudar pessoas, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa para abençoar alguém. Porque eu entendi que Deus não chama quem está sentado, Deus não chama quem está simplesmente deitado eternamente em berço esplêndido, ao som e mar da luz do céu profundo. Fulguras do Brasil. Calma, Moreno. É pregar sobre o hino nacional. Aleluia. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao versículo 28. Olha o maior exemplo de todos. Jesus chamou os seus discípulos. Aqui ele está conversando com os seus discípulos. Eu já estou terminando já. Jesus chamou os seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Aí Jesus pega os seus discípulos e diz: não será assim entre vocês. Não vai ser assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Você quer se tornar importante? Você quer ser alguém influente? Você quer ser alguém que Deus conta com você e usa você e usa a sua vida e faz acontecer milagres através da sua vida? Tá aí, ó, tem que ser servo. Mas não, eu não concordo. Tem gente que não concorda com nada, não concorda nem com a sua própria existência. Como é que você vai ser um propósito nas mãos de Deus? Tudo eu não concordo, eu acho que não é assim. Quer inventar a roda? Não, só se for do meu jeito. É do jeito de Deus, é do jeito que a palavra diz. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser viver o propósito, quem quiser viver o propósito de Deus, quem quer viver aquilo que Deus tem, deverá ser servo, servir. Faça alguma coisa para Deus. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer? Ou se você já faz, pergunte a Deus: o que eu posso fazer mais? Como o Senhor pode usar-me mais? Eu estou falando de homens que estavam trabalhando. Davi estava trabalhando, Moisés trabalhando, Gideão trabalhando. Agora vamos ver Jesus. Próximo versículo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. O reino de cabeça para baixo. Bora. Tal como o Filho do Homem. Agora ele está falando dele mesmo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, Jesus, mas para servir
e não somente fazer coisas, veio dar a sua vida em resgate por muitos. Talvez faltava só essa palavra. Talvez faltava só essa palavra para você começar a voar a partir de hoje. Talvez faltava só isso para você dizer para o diabo: a partir de hoje, Satanás, você não vai mais me prender aqui. Deixa eu falar, talvez seja você o primeiro a se formar na sua família. Talvez vai ser você o primeiro a ser um empresário de sucesso da sua família. Talvez nos últimos 200 anos ninguém a casa se destacou, mas Deus está chamando você nessa manhã, porque Ele está dizendo: eu tenho um propósito para você, eu vou fazer o meu nome ser glorificado através da sua vida. Mas comece a se mexer, Labácia. Aleluia. Mistura o aplauso com glória a Deus aí, senão não vale nada. E aqui eu entro na aplicação para a gente ir embora. Como eu faço isso, pastor? Se bem que Deus já falou bastante sobre isso aqui, mas tem alguns princípios de gente ocupada. Mantenha-se ocupado. Existem algumas coisas que são peculiares a pessoas ocupadas. Primeira coisa, atitude ou característica de pessoas ocupadas: elas não têm tempo de olhar para a vida do outro. Gente ocupada não tem tempo de cuidar da vida dos outros, porque está ocupado cuidando da sua. Está preocupado com coisas mais importantes. Cuidar da vida do outro não vai levar o outro a lugar nenhum, e muito menos você. Para de cuidar da vida dos outros e começa a cuidar da sua. Para de ficar olhando o servo alheio e dizendo: olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Enquanto isso, seu panguão, a vida está passando e você é parado, inerte, não vivendo os propósitos de Deus, porque você está com muito tempo para os outros, mas não tem tempo para você. Você acha que Davi estava nas conversas dentro de casa? Você acha que Davi estava nas tretas que estava acontecendo na sua casa? Ele tinha 6 irmãos, irmãs, e agora rolou uma treta em casa, mas Davi não está nem sabendo. Davi não está sabendo. Por quê? Porque ele estava cuidando da sua própria vida. Então, a primeira coisa, cuide da sua vida. Pare de olhar para a vida dos outros. Queridos, eu preciso falar algo sério aqui com vocês. Eu gostaria de abrir a cabeça de vocês com um machado santo de Jeová. Calma, não é com machado de ferro, é o santo. Abrir a sua cabeça para colocar isso, porque isso aqui é importante. Até quando você vai achar que é melhor do que o seu irmão? Até quando nós vamos ficar na igreja achando que somos melhores do que o outro, que somos mais santos, que somos mais perfeitos? Cada um tem a sua imperfeição, cada um tem o seu defeito, cada um tem aquilo que melhorar, cada um tem aquilo. Irmãos, a palavra diz, 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer: se nós examinássemos a nós mesmos, não passaríamos pelo juízo. Pare de examinar o outro, comece a examinar você. Foque em você, porque o propósito de Deus é para você. Então comece a olhar para você e dizer: onde eu posso melhorar, aleluia, onde eu posso mudar. É eu, não é o outro, é eu. Onde eu posso ser melhor, onde eu estou errando. Pare de cuidar da vida do outro e comece a cuidar da sua, pedindo ajuda ao Espírito Santo, dizendo: por favor, Espírito Santo, eu preciso melhorar. Não é o meu irmão, não é a minha esposa, não é o meu marido, não é eu que preciso. E o resto eu não sei. Mas se o seu marido não vai viver o propósito de Deus, porque ele é cabeça dura, se o seu marido não vai viver o propósito de Deus, porque ele vive cuidando da sua
viver o propósito de Deus. Você vai viver, porque você decidiu ser dependente do Espírito Santo e olhar para onde precisa ser melhorado, que é você mesmo, que sou eu. Em o nome de Jesus Cristo, até esta manhã o diabo ficava colocando seus olhos em pessoas. Até esta manhã o diabo começava a colocar sempre o defeito dos outros. Mas em o nome de Jesus Cristo, nesta manhã, toda voz maligna vai ser calada. Você vai começar a olhar para você e ver aonde você precisa ser moldado pelo Espírito Santo para a glória do nome de Jesus, e vai viver o propósito de Deus. Sim! Oh glória! O seu esposo pode não viver o melhor de Deus, mas você vai viver. Ele vai pedir dinheiro emprestado. A sua esposa pode não viver o melhor de Deus, porque ela vai chegar em casa e ela vai dizer, enquanto você está focado e falar, eu vou melhorar, ela vai chegar em casa e vai dizer, você viu que nada a ver aquilo que o pastor falou lá aquela hora. E você está aqui assim, ó. Não vai falar nada não. Não, porque agora eu vou cuidar da minha vida. O pastor que cuida da dele. Cada um que cuida da sua vida. E você cuida da sua também, sua linguaruda. E corre. Não pode esquecer desse último detalhe. É igual o irmão, pelo amor de Deus, nunca erre nisso aqui, por favor, nunca erra nisso, nunca chama sua esposa de endemoniada. Porque, irmão, rapaz, você não viu, ela não é, você vai ver o capeta mesmo. E você não vai ter autoridade suficiente para expulsar, então não mexe com esse negócio. Vai dar muito ruim. Rapaz do céu, irmão, ser endemoniado é uma coisa tão ruim, mas tão ruim, que até os endemoniados se ofendem. Você falar para alguém que é endemoniado, que ele está endemoniado, ele fica muito bravo. O quê? Aí já vem a legião. Era um só, agora tem mais 7 pior do que ele. Segunda coisa, para você começar a sair da inércia, manter-se ocupado como Davi, como Moisés, como Gideão, como o próprio Cristo. O próprio Cristo mantinha-se ocupado o tempo inteiro. O homem não parava. O homem era imparável, o homem era terrível. Uma hora estava em Betânia, outra hora estava em Cafarnaum, outra hora já estava lá em Betsaida, outra hora chegando em Jerusalém, indo para Jericó. Oh meu Deus do céu, era impossível os paparazzo acompanhar o cabra. Um homem ocupado. Mantenha-se ocupado com coisas que vão te levar aonde Deus espera. Vai estudar. Em nome de Jesus Cristo, essa igreja vai... Olha, nós estamos chegando agora na metade do ano. Tem um monte de faculdade aí, abrindo as suas portas. Mensalidades baixinhas. Se vacilar, você consegue até bolsa. Se vacilar, você consegue. Ai, mas é que eu vou para a faculdade e lá eu fiquei sabendo que as pessoas se desconvertem. Se você quer viver o propósito de Deus, você não vai se desconverter. O mundo está fazendo o corre deles para ir para o inferno. Você está fazendo o seu corre para ir para o céu. Então só você escolha diferente. Vai com propósito, mas vai estudar. Vai fazer uma faculdade. Vai fazer aquela pós. Vai fazer aquele doutorado na sua função. Vai se especializar. Vai estudar sobre empreendimento. Vai estudar, gasta tempo estudando. Faz uma playlist, arruma vídeos lá. Vai assistir sobre o seu negócio. Faz uma meta de assistir pelo menos uns 10 vídeos por dia sobre o seu negócio, para que você possa aprender. Vai estudar sobre a palavra de Deus. Vai entender a palavra de Deus. Vai querer a palavra de Deus. Terça-feira tem estudo bíblico. Vem aprender, vem relembrar. Vem compartilhar. Mantenha-se ocupado, mas faça alguma coisa. Saia do zero. O diabo quer que você fique do mesmo jeito.
Quer ser cheio do Espírito Santo? Saia da inércia, comece a limpar. A sua vida espiritual é na vida espiritual que é o seu gargalo. É na vida espiritual que você não está conseguindo exercer o propósito de Deus e viver o propósito de Deus. Então começa por limpar seu coração. Começa por depois limpa o celular. Redefina os conteúdos do seu celular. Começa a buscar coisas no seu celular que vão trazer crescimento. Daqui a pouco o algoritmo lá no Instagram está entendendo que agora você é um empresário. Hoje você é meu Deus do céu, vou nem falar. Mas daqui uns dias está chegando só notificação de cursos, de palestras e pessoas importantes falando, gente inteligente falando sobre aquele negócio. Quer viver coisas espirituais, quer crescer? Começa a tirar o pecado. Tira o pecado. Aquele pecado que você sabe que, cara, o diabo está usando aquilo como uma coleira em você. Tira da sua vida. Mas mantenha-se ocupado limpando-se em Deus. Mantenha-se ocupado se consagrando. Mantenha-se ocupado jejuando. Mantenha-se ocupado orando. O apóstolo Paulo vai ensinar que nós deveríamos orar o tempo inteiro. Não é 3 vezes só por dia, não é 5 vezes por dia, não. Orem constantemente. Ou seja, eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou orando. O que, pastor? Pois é. Está aí a chave para você entender os textos bíblicos. Quando você estiver lendo a palavra, vai orando. Senhor, me explica isso aqui. Espírito Santo, não entendi nada. E Ele vai dizer, pode passar para o próximo, que não é agora que eu vou te explicar. Mas tem coisas que Ele vai falar assim, peraí, lê mais 10 vezes que eu vou te explicar. Até hoje, quando eu leio o livro de Daniel, em algumas partes, o Espírito Santo, eu paro lá e as rodas. E a roda que gira para lá. E a roda, Ezequiel. E a roda que gira para cá, que gira por baixo, que gira por cima. E eu que estou lendo lá, tem vezes que eu não entendo. Eu falo assim, Senhor, até hoje eu não entendo esse negócio das rodas. E aí você vai num teólogo, ele explica, você fala, tá. Aí você olha para um outro teólogo, eu acho que esse aqui está mais certo que esse. Aí você lê um outro sobre as rodas, eu acho que esse aqui está mais certo que esse aqui. Aí você lê o outro, mas esse aqui tinha razão. Aí você fala assim, quer saber, eu não entendo de roda, eu quero entender do propósito de Deus para minha vida, aleluia. Deixa para lá, mas se dedica. Mantenha-se ocupado no Senhor. E por último, Davi. Olha que coisa interessante. Isso aqui é maravilhoso. Por isso eu deixei como pro finalzinho. O Davi foi escolhido por Deus quando estava ocupado. Enquanto estava ocupado, ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, como nós lemos aqui no início. Quando Deus o chama, Samuel diz, não vamos nos assentar à mesa enquanto o menino trabalhador não chegar. Esses vagabundos vai tudo ter que esperar. Agora, o mesmo Davi, olha que coisa maluca. O mesmo Davi que foi aprovado para viver os propósitos de Deus enquanto trabalhava, também foi reprovado quando deixou de se manter ocupado. Enquanto ele se manteve ocupado, ele estava de pé. No dia que ele relaxou, no dia que ele parou, 2 Samuel capítulo 11 vai dizer assim: no tempo ou na época em que os reis saíam à guerra, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais. Por isso que tem coisa aqui na igreja que eu mesmo faço. Onde nós tivemos uma reunião aqui do aprisco, tem coisa que é para mim fazer. Eu tenho que manter meu ocupado, eu tenho que estar na frente, eu tenho que fazer. Eu não tenho que mandar ninguém fazer o que eu tenho que fazer. O que é para mim, porque é para o pastor fazer, ele não tem que mandar ninguém fazer. Tem muitas igrejas aí que estão infelizmente se perdendo, porque o pastor não prega mais. Todo domingo é um pastor diferente, sempre chamando pastor diferente para pregar. Toda semana tem alguém diferente na igreja dele pregando.
por mais que seja ruim a palavra do pastor, mas ele é o pastor. Deus escolheu ele para aquele lugar, para aquela comunidade, para aquela ovelha. É ele que tem que dar o alimento, não é ficar terceirizando o serviço. Fica a dica aí, se algum pastor aqui tem esse hábito de ficar chamando os outros a pregar na sua igreja: vai trabalhar, seu vagabundo. Ei, pastor, tá me chamando de vagabundo, errei o tiro, desculpa. Tem que trabalhar. Aqui, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém, no seu palácio. Parou de trabalhar. Agora, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi assistir filme pornográfico. Foi ver pornografia. Deu ruim. Aí é pornografia isso aí. Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. E lá do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Acaba sem vergonha também, não é verdade? Mulher sem vergonha, como é que pode um negócio desse tomar banho? Vai tomar banho dentro de casa, só piriguete. É as irmãs aí que ficam aí mostrando a bunda, né? A maldade está nos outros, está nos outros, né? E você é sem noção, você não vai ver o propósito de Deus não, porque você é imoral. Lascívia. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher do Urias. Cadê Urias? Urias está na guerra. Então me traz ela, pode, manda aí. Então Davi enviou um mensageiro para que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. E fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso ela voltou para sua casa. E no 5 ele se lascou todinho com a mão. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: agora a casa caiu. Enquanto ele estava ocupado, deu certo. Na hora que ele relaxou, na hora que ele achou que o burro estava na sombra. Por que o burro estava na sombra? Discorra sobre esse assunto. 30 minutos. Na hora que ele achou que as coisas estavam boas, ele relaxou. Não pare, mantenha-se ocupado. Quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Mantenha-se ocupado. Fique de pé, por gentileza, eu quero ler um texto e a gente termina. Romanos capítulo 12, versículo 11 e versículo 12 diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, pelo contrário, sejam fervorosos de espírito. Aleluia! Tem que ferver. Crente bom, crente que o inimigo olha pra ele e fala assim: rapaz, sabe, irmão, deixa eu falar pra você uma coisa. Tem dois tipos de gente. Tem aquelas pessoas que, né, que você tá no trânsito, você olha o cara deu uma fechada em você, aí você olha pro cara do carro, não é verdade? Dependendo da cara dele, você fala assim: mano, deixa pra lá esse negócio aí, mano. É verdade ou não é? Você olha pra cara do maluco, o maluco tá assim pra você, assim, ó. Ele deu uma fechada e vai assim, ó. Você fala assim: ai, capeta, sai pra lá. Aí o cara te dá uma fechada e tá aqui. Aí nesse você monta. Ó, maluco, tá dormindo. E ele tá aqui assim: você é louco. Agora no outro lá que olhou pra você e veio assim, ó, já deu uma coçadinha assim no banco, assim, ó. Nessa aí você não vai. A mesma coisa é o diabo, irmão. O diabo, ele vê um cara fervoroso, ele vê um crente fervoroso. O diabo olha para um cara fervoroso, um cara apetitoso, tá espumando pelos cantos da boca de presença de Deus. O diabo olha assim e fala assim: não vou mexer com esse maluco não, que isso aí vai dar muito trabalho para hoje. Agora quando ele vê um crente, ele monta mesmo, ele sabe onde ele mexe. Deixa eu contar pra vocês, eu vou falar uma parada aqui pra vocês. Vocês sabiam que tem alguns lugares que eu vou orar, que chega lá, o demônio saiu antes de eu chegar? Você sabia disso? Há lugares que eu chego que o demônio vai embora antes, porque ele sabe que se ficar eu vou expulsar ele. Então ele sai de fininho e chega lá, não tem demônio nenhum. Aí eu falo:
pro pessoal: o demônio não tem aqui mais não, tá? Não tá aqui mais não, mas vê o que você tá fazendo aí pra ele não voltar. É sério. Se eu fui fazer uma visita, a pessoa falou pra mim: pastor, eu não tô acreditando que eu tô na mesma casa. Que paz é essa? O senhor entrou aqui, parece que os demônios foi tudo embora. Pois é, porque eu tô apetitoso. Eu tô no apetite, irmão, eu tô fervoroso. É, o que ele quer, eu quero em dobro, porque maior é o que tá comigo. Agora o crente, olha, por isso que Paulo tá falando: mantenha-se ocupado, mas como? Não é somente ocupado, sejam fervorosos aí, ó. Nunca falte o zelo, excelência. Nunca falte a excelência. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Bota pra lascar, coloca a sua energia lá, coloca a sua marca, o seu carimbo, a sua assinatura, para as pessoas olharem e falar assim: uau, o que é isso aqui? Aí você vai dizer: isso aí foi eu que fiz, com a ideia do Espírito Santo. Porque a Deus toda a glória sempre. Mas sejam fervorosos no Espírito, que os olhos de vocês brilhem quando estiverem fazendo algo para o Senhor, que os olhos de vocês brilhem no trabalho, que os olhos de vocês brilhem em casa, que os olhos de vocês brilhem onde vocês estiverem. Sejam fervorosos. Fazendo o quê? Vendo pornografia? Sejam fervorosos vendo pornografia. Sejam fervorosos assistindo dorama. Sejam fervorosos rolando vídeo no TikTok, no Instagram. Sejam fervorosos, não, sejam fervorosos servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor. Trabalhe, crente. Quer viver o propósito de Deus? Trabalhe.